Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de outubro de 2018. Cientistas afirmam que os heterossexuais não existem. Afinal, a sexualidade humana não é tão simples e linear como pensávamos. Cientistas defendem que a sexualidade é uma realidade fluida, após observarem que voluntários respondiam positivamente tanto a estímulos hetero como homossexuais. Um estudo recente, publicado no jornal of Personality and Social Psychology, apresenta uma nova perspectiva sobre a sexualidade humana. A pesquisa se concentrou na expressão ocular de participantes mulheres e homens e na resposta psicológica ao observar material pornográfico. Liderada por Richard C. Savin Williams, da Universidade Cornell nos Estados Unidos, a equipe de pesquisadores descobriu que os corpos dos participantes respondiam positivamente a sinais de sexo homossexual e heterossexual, independente de como se identificavam sexualmente. Os cientistas mediram a reação dos participantes do estudo através da dilatação da pupila, uma ação corporal que o ser humano não controla conscientemente. É basicamente um estudo que avalia a orientação sexual através da dilatação ocular de uma pessoa. Essencialmente, é a isso que o projeto quer chegar. Outra forma de entender a sexualidade de alguém, explicou Savin Williams à revista Vice, citada pela Sábado. Os cientistas quebraram assim a ideia de que a sexualidade tem que ser vista como algo rígido e estático. Em vez disso, assumiram que a sexualidade humana é fluida, complexa e alvo de constantes mudanças. Uma das principais conclusões do estudo é o fato de os cientistas terem percebido que a sexualidade humana é muito mais do que ser heterossexual ou homossexual. Não estou certamente surpreso, confessou o diretor do projeto. Estamos tentando compreender quem as pessoas são. Às vezes, as pessoas são de certa forma, mas sentem que devem se assumir de outra maneira perante os outros, e isso não é bom. De acordo com o cientista, isso acontece como uma consequência de uma influência social restritiva no indivíduo, ou seja, a norma que determina como os indivíduos são vistos e tratados. Nós mostramos a um homem heterossexual uma imagem de uma mulher se masturbando e eles responderam como seria de se esperar. Depois, também apresentamos a eles uma imagem de um homem fazendo a mesma ação e as pupilas se dilataram em alguns candidatos, acrescentou Savin Williams. O pesquisador crê que as fronteiras estão se dissipando. Penso que isso esteja acontecendo para ambos os sexos, o que é provavelmente uma coisa boa, uma vez que permite que as crianças cresçam com mais diversidade, mais opções e não sintam que tenham de tentar se enquadrar a qualquer custo, sustentou. Assim, os cientistas defendem a sexualidade humana como uma realidade fluida e complexa e não heteronormativa. Por isso, afirmam, deve-se rejeitar a ideia de rotulação da sociedade humana. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em 1857, já questionava e os espíritos comentavam sobre o assunto via e sexo nos Espíritos 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Kardec: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo.
como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Jorge Andréa, em seu livro Forças Sexuais da Alma, esclarece que a individualidade assambarcaria uma totalidade, sendo o ser integral construído através de imensas vivências nos campos físicos, personalidades que ocupa. A energética espiritual, individualidade ou espírito, pelo mecanismo palingenético, será responsável pela formação de todo o arcabouço corpóreo que lhe atenderá a um respectivo período zero, que vale dizer, ser o espírito elon vital que se responsabiliza pela onda morfogenética da espécie a que pertence. Entendemos como espírito, ou zona inconsciente, a conjuntura energética que comandaria a arquitetura física através das telas sensíveis dos núcleos celulares. O espírito representaria o campo organizador biológico, encontrando nas estruturas da glândula pineal os seus pontos mais eficientes de manifestações. A glândula pineal seria realmente o casulo das energias do inconsciente, a sede do espírito, pela possibilidade de ser a zona medianeira de transição entre o energético e o físico. Descartes, em sua época, já afirmava, em concordância com os filósofos de Alexandria, que a alma era o hóspede misterioso da glândula pineal. Além do mais, a biologia nos informa sobre as correlações do sexo e glândula pineal, onde alguns psicologistas perceberam os seus desvios. Porém, as análises e estudos realizados ficaram na superfície do psiquismo zona consciente, sem a devida penetração nas telas do espírito. Os grandes vórtices energéticos do inconsciente estariam nos vórtices de caráter sexual, da mais alta importância na construção evolutiva do espírito, quando devidamente conduzidos. Haverá sempre possibilidade de alcançarmos as dimensões superiores, em busca do que é mais divino e puro através da segura construção dessas ilhas dinâmicas do inconsciente, quando o setor sexual se expande harmoniosamente na esfera física. Estando na profundidade do espírito os vórtices dinâmicos do sexo, é claro que a definição sexual de uma determinada personalidade corpo físico será consequência das necessidades que a individualidade espírito ou zona inconsciente reclama para se construir. É de tal ordem o comando energético dos vórtices que podemos denominar de sexuais, que Freud criou a sua psicologia, unicamente com eles. Jung fez um interessante estudo de análise psicológica limitando-os a determinados setores e catalogando os responsáveis arquétipos anima feminino, para a personalidade masculina e animus masculino, para a personalidade feminina, em suas naturais oposições próprias da psicologia junguista. Entendemos que os vórtices das energias sexuais do inconsciente vêm de núcleos em potência, são focos energéticos do inconsciente responsáveis pela orientação da zona consciencial, como que aderidos energeticamente às emanações de uma força criativa zona central do inconsciente ou espírito, por isso, bastante potentes, apresentando caráter construtivo, por excelência. São vórtices que se responsabilizam pelo amor em todos os graus e variedades que cada ser possa apresentar. É nessa região do inconsciente, pela sutileza das energias aí contidas, como, também, pelas máximas expressões do psiquismo humano, que se alojaria a essência da vida, o centro da individualidade. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Sexo e Destino, esclarece mais sobre o assunto, atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações. O espírito se revela, no plano físico, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar.
Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito e, segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.